Hoje eu quero conversar com você sobre uma síndrome que é pouco conhecida, mas que tem tudo a ver com oftalmologia. Síndrome de Marfan. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo e que acontece em 1 a cada 5 a 10 mil pessoas, mais ou menos. Isso não é exato não, tá? Eu já vi pesquisas constando um pouquinho diferente. A história diz que esses estudos começaram lá em 1896, com um pediatra francês que tinha o sobrenome Marfan. E ele descreveu um caso de uma menina de 6 anos de idade, que tinha dedos longos, magros e que tinha escoliose, que é um problema da coluna. Mas eu já li que alguns pesquisadores acham que aqueles casos lá daquela época não eram Marfan. Enfim, é só para você saber um pouquinho da história. A síndrome de Marfan é uma doença genética do tipo autossômica dominante, mas o interessante é que em torno de 15 a 20% dos casos, valores aproximados, tá? A gente não encontra nada em outros membros da família, ou seja, são casos que a gente pode chamar de casos isolados. Ela pode afetar a parte músculo-esquelética, quer dizer, os músculos e os ossos, a parte cardíaca, sistema cardiovascular, e para aquilo que é da minha área, a parte oftalmológica. Na parte muscular, pode acontecer um desenvolvimento inferior ao que acontece normalmente, fazendo com que a pessoa tenha uma tendência a desenvolver hérnias, por exemplo. Na parte esquelética, as principais alterações que a gente encontra são: a pessoa pode ter uma elevada estatura, pode ter alterações na caixa torácica, no osso externo, que é esse osso que fica aqui, ó. Pode ter também aracnodactilia, que são dedos alongados, eles são mais longos que o normal. A gente encontra também alteração na coluna do tipo escoliose, enfim, a gente pode encontrar várias alterações ósseas. Na parte cardíaca, a gente pode ter dilatação aórtica, pode ter aneurisma dissecante da aorta e pode ter também um problema nas válvulas do coração. O diagnóstico nem sempre é muito fácil, principalmente quando a gente trata de crianças e adolescentes. E a gente tem critérios diagnósticos para isso. O que isso quer dizer? São características físicas que vão ajudar o médico a fazer o diagnóstico clínico e também vai melhorar o diagnóstico diferencial com outras patologias. Fazer o diagnóstico precoce para melhorar a condição de tratamento e de acompanhamento desses pacientes é de extrema importância, uma vez que eles vão ter que ser acompanhados por cardiologistas, ortopedistas e oftalmo pelo resto da vida. Além disso, precisa também fazer o acompanhamento genético da família toda. Eu vou citar aqui só para você ver como funciona, para você ter uma noção geral, mas precisa de toda uma avaliação específica para isso. Algumas alterações que a gente pode encontrar em síndrome de Marfan, falando agora da parte oftalmológica, que é a minha área. Primeiro, ceratocone. E eu já falei sobre isso num outro vídeo, explicando um pouquinho o que é o ceratocone. Segundo, megalocórnea. A córnea fica com esse formato, um formato mais acentuado, com maior curvatura. É uma condição rara, bilateral, e como o próprio nome já diz, o diâmetro corneano aumenta muito. Ela passa a ter esse formato um pouquinho mais acentuado. Isso pode causar um embaçamento visual muito importante. Terceiro, a gente pode encontrar microesferofacia. E isso é uma anomalia da forma do cristalino. Lembra que eu falei de outra vez? Cristalino é uma lente natural do nosso olho. É aquela mesma lente que eu expliquei nisso no outro vídeo, sobre a cirurgia de catarata. Que quando perde a transparência vai ficando um pouquinho amarelado e a gente passa a chamar de catarata. E aí nesse momento a gente faz a cirurgia. E é esse mesmo cristalino, só que aqui nesse caso, no caso de hoje, na síndrome de Marfan, ele passa a ficar com um diâmetro um pouquinho menor. E com isso ele muda também a forma, vai ficando com uma forma esférica. Tudo bem? Agora, o quarto é a subluxação do cristalino. Subluxação é quando o cristalino muda de posição, ele sai da posição e ele vai ficar deslocado. Isso acontece em mais ou menos 80% dos casos. E quase sempre o cristalino se desloca para cima. Agora o quinto, anomalia no ângulo do seio camerular. Acontece mais ou menos em 75% dos casos. Ângulo é aquela região que fica entre a córnea e a íris. Isso pode ter também uma ligação com o aparecimento de glaucoma. Agora, de todas as complicações oculares que podem acontecer no Marfan, essa que eu vou citar agora talvez seja a mais importante, que é o sexto, que é o descolamento de retina. Claro, cada caso é um caso. A retina é a parte mais importante do nosso olho, mas uma retina descolada pode causar necessidade de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. E qual que é a mensagem que eu quero deixar para você hoje? Olha, muito importante, um exame oftalmológico por ano, sempre.
todas as idades. Só isso, um exame por ano. Quer outra dica? O que eu vou falar agora não tem nada a ver com a minha área, mas é muito importante, mas eu quero que chegue no maior número possível de pessoas. É muito importante fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Olha, não existe uma outra forma a não ser essa. É o exame de prevenção do câncer coloretal. E por ser prevenção, deve ser feito mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum, zero, sem sintoma. E mais, existe uma tendência entre os especialistas lá nos Estados Unidos de abaixar essa idade para 45 anos. E eu sei que poucas pessoas fazem isso. É isso, evita muita dor de cabeça. Fica a dica. Prevenção sempre. Um grande abraço e até o próximo.